Vamos então ao capítulo 21, Conversação Edificante. Nós vemos aqui o André e o Hilário, junto com o Clarencio, voltando para a casa deles no plano espiritual. E nessa volta, eles aproveitam para conversar com o Clarencio e se esclarecer acerca do perispírito e do corpo carnal, mas principalmente do perispírito. Vamos ver as palavras de Clarencio. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia, e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, quantos de nós, escutando o que o Clarencio está falando, não precisamos dar uma parada e fazer uma análise o quão nós somos inquilinos estranhos nesse veículo? O quanto nós usamos esse veículo o tempo todo para crescer, para aprender, para amar, para chorar, para sentir dor, para sentir prazer, para ter alegrias, para ter momentos de sublimação, e não paramos para analisar como este corpo é formado e principalmente qual é a melhor forma de se manter esse corpo em bom estado, em bom equilíbrio, em condições de continuar aprendendo, em condições de eu poder devolvê-lo bem a hora que eu for chamada por outro lado e devolver esse veículo de estudo para este planeta. A gente passa, como ele coloca aqui, como um inquilino. Nós somos inquilinos, porque esse corpo é um empréstimo. Mas é como nós somos um inquilino desatento, como ele coloca aqui, que não sabe nem por onde que as coisas começam ou terminam, o que tem que fazer, o que não deve fazer. E como respeitar esse veículo divino que nos foi emprestado? Nós temos que parar no nosso orar e vigiar de todos os dias e analisar o quanto nós estamos respeitando e cuidando desse veículo, porque o nosso perispírito vai ser pura e simplesmente a cópia deste veículo, e é com o nosso perispírito que nós vamos caminhar pela eternidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje aqui agora eu estou plantando o meu futuro em termos perispirituais. Vamos ver aqui o que o Clarencio está colocando. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco os nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Então nós vemos aqui que o Clarencio está colocando que a gente entende um pouco mais, a gente valoriza mais este corpo quando nós o deixamos, quando nós vamos para o plano espiritual e verificamos a sutileza do nosso perispírito e principalmente como nós trabalhamos no plano espiritual, como o Clarencio está colocando aqui, com a nossa mente. Só que nós trabalhamos aqui com a nossa mente também. Só que nós não damos valor a isso, nós não entendemos a nossa capacidade e o nosso poder. O poder que nós temos de nos modificarmos, o poder que nós temos de fazer diferente a partir de agora, se nós quisermos. Então nós vamos ver aqui o André colocando para o Clarencio. Inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Ah, sim, concordou o ministro com grave entono. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado
e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos usando os multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas. Então, nós não podemos lembrar, não podemos esquecer, desculpa, nós não podemos esquecer que nós, para chegarmos no ponto que estamos hoje, com este corpo e esta mente que estamos hoje, com esse desenvolvimento que temos hoje, nós passamos por todos os estágios de desenvolvimento deste planeta. Nós passamos desde a célula e fomos nos desenvolvendo em todos os estágios, minerais, vegetais, animais, né? Humano, e no ser humano nós nos desenvolvemos, né? Desde o homem das cavernas até o Homo sapiens sapiens que nós somos hoje. Nós crescemos através de milênios e milênios de séculos, nos aprimorando para chegarmos onde nós estamos hoje. Nós temos que dar muito valor ao tempo que nós estamos aqui nesse planeta, porque ele é sagrado. Cada minuto conta. Nós vamos responder por cada minuto que vivemos aqui com o que aprendemos, com o que fizemos com esse tempo. Temos que parar para pensar se não estamos perdendo tempo, se não estamos jogando fora a oportunidade de melhorar. O Clarencio continua. Para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação superior. Então nós vamos, não importa quanto tempo leve, nos elevando através desta matéria, e esta matéria vai moldando com o que nós aprendemos, com o que nós crescemos, com o que nós melhoramos ou não, ela vai moldando o nosso perispírito. Aí nós saímos daqui com esse molde pronto, vamos trabalhar com esse perispírito moldado no plano espiritual. Quando nós reencarnamos, voltamos tal e qual, com aquele perispírito, naquela forma, naquela moldura, para continuarmos da onde paramos o nosso estudo e nosso aprimoramento e moldando o nosso perispírito. Então, na nossa análise diária, quando nós fazemos o nosso balanço à noite, devemos fazê-lo, nós temos que pensar o que eu aprendi hoje para a eternidade, o que eu fiz hoje que vai fazer diferença amanhã se eu desencarnar. E eu vou desencarnar, isso é certo e sabido, é a única certeza que eu tenho nesse plano, é que eu vou desencarnar e vou continuar o meu trabalho. Mas o meu trabalho do lado espiritual vai depender do trabalho e da moldura que eu dei ao meu perispírito através do meu corpo nesta vida. Por isso a importância dela, por isso o cuidado que nós temos que ter aqui e agora. E aqui nós vamos ver o Hilário perguntando: compete-nos então, observou Hilário atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente, colocou, o Clarencio. Cada centro de força, ponderei, o André coloca aqui, cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Quando ele coloca aqui que cada centro de força responderá pela sua harmonia, vamos lembrar que nós trabalhamos em grupo, em conjunto. Então, este corpo que nós utilizamos aqui para aprender, ele trabalha em harmonia com cada célula, com cada centro de força eletromagnético e com cada grupo de trabalho desta matéria.
né? Nós, com o nosso segundo cérebro, que é o gástrico, com o nosso cérebro, com todos os nossos centros de força que trabalham em conjunto, né? Formando um circuito fechado de energia, um circuito fechado de energia. E esse circuito fechado de energia é que vai alimentar energeticamente essa matéria e, consequentemente, o nosso perispírito. E nós somos responsáveis por produzir essa energia. Aí nós temos que parar e pensar: que energia eu estou produzindo? Uma energia alegre? Uma energia positiva? Uma energia que crê em Deus? Que crê de verdade? Não é que acredita da boca para fora, na primeira dor de barriga se desespera. É aquele que crê de verdade, que sabe que Deus está em cada célula, em cada partícula desse corpo material e do corpo perispiritual. Nós estamos integrados todos numa única energia junto a Deus. E somos responsáveis por como esta energia está, porque Deus nos entrega esta energia, este planeta, este corpo, todo este universo para que nós possamos crescer, mas nós somos responsáveis por ele. Por cada centímetro quadrado do que acontece aqui, do que se desenvolve aqui, do que melhora ou do que piora aqui, é responsabilidade nossa. Com as nossas emissões de energia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Vamos ver aqui o Clarencio colocando. Sim, confirmou o Clarencio. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Como nós nos imantamos? Vamos lembrar do imã? Aqui no plano terrestre, o imã atrai o oposto. Aqui no plano espiritual, o imã atrai o igual. Então, nós nos imantamos aos iguais. Nós nos imantamos às vidas e às histórias como nós estamos vendo aqui, cada história se interligando com as outras pelas escolhas, pelo livre-arbítrio de cada personagem. Nós também, com o nosso livre-arbítrio, nos imantamos, né? Nós atraímos e nos ligamos às pessoas que pensam, sentem como nós e principalmente às pessoas que nós ajudamos ou prejudicamos com os nossos atos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E essas imantações vão formando a nossa história. Nós somos o protagonista da nossa história, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Mas nós também estamos interligados nas histórias alheias com estas imantações. E nós vamos formando uma grande internet, uma grande corrente eletromagnética que vai se interligando umas às outras, formando uma teia imensa no nosso universo, todos nós interligados, crescendo juntos. Por mais que a gente ache que não está dando nenhum passo, nós estamos, de alguma forma, crescendo juntos. Por mais que eu atrapalhe esse crescimento, de alguma forma, essa energia, esse planeta está me empurrando e eu vou crescendo um pouquinho também. Mas se eu ajudar com as minhas energias, com a minha vontade, com a minha mudança interior, a coisa se modifica rapidamente para mim, depois para o meu entorno. Vamos ver aqui o Clarencio continuando. Imaginemos, contudo, um homem... Desculpa, aqui é o Hilário colocando. Imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado que se entrega à indústria do crime? Aí nós vamos ver aqui a colocação do Clarencio sobre essa diferença de responsabilidade.
Então vamos entender bem isso. O Clarencio vai colocar aqui: um silvícola lá encarnado como índio na selva terá a mesma responsabilidade de um homem ou de uma mulher encarnados aqui com todo o conhecimento na palma da mão através da internet, com praticamente o mundo aos seus pés. Terá ele a mesma responsabilidade, o mesmo encargo que aquele homem menos civilizado? Terá esse homem civilizado a mesma culpa? E terá aquele incivilizado que não tem conhecimento das questões e das moralidades e do amor e da união? Os dois são responsáveis de igual forma? Vamos ver a resposta aqui na próxima parte desse estudo.